Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Números. Em prosseguimento ao estudo nas Sagradas Escrituras, no livro de Números, a partir do capítulo 19, nós temos agora um novo texto, um novo assunto. Lembremos que estamos no deserto, e ainda no deserto, nas caminhadas que o povo está fazendo, nós temos periodicamente o Senhor trazendo alguma instrução nova, alguma coisa que nos traz algum ensinamento. Abrindo a palavra em Hebreus capítulo 9, para fazer menção de algo que em Números é dito, precisamos abrir em Hebreus, no capítulo 9, versos 13 e 14, quando podemos ler algo a que se refere o escritor de Hebreus, capítulo 9, o verso 13, quando diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Para o escritor de Hebreus colocar isto, é sinal que entre o povo de Israel se praticava este fato. O que nós encontramos no capítulo 19, a ordem. E a ordem que o Senhor traz nos primeiros versos é que uma novilha, uma bezerra ruiva, fosse então sacrificada, queimada inteiramente fora do arraial, e da sua cinza se recolhesse então, cinza para a purificação daqueles que por algum motivo viessem a estar contaminados no meio do povo de Israel. Então vamos voltar um pouco, a ordem do Senhor: uma novilha sacrificada, queimada inteiramente, e a sua cinza é guardada para a purificação. Como é que se purificaria então alguém que se tornasse imundo? Imundo por quê? Nós temos no verso 11 a palavra que diz, capítulo 9, verso 11: aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ainda o verso 14: esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Observem essa situação. Muitas coisas poderiam acontecer na vida de qualquer um israelita e o tornaria, segundo a lei, imundo, impossibilitado então de se envolver, de se dedicar às coisas de Deus, ao comparecimento mesmo na tenda da congregação. Mas Deus deixou essa ordem. O sacerdote deveria então pegar um pouco desta cinza, colocar em um pote e ali colocar água também, chamada água viva, água corrente, água limpa, e então aquilo seria aspergido sobre o que estava imundo. Cinza na água, cinza da novilha sacrificada e queimada, e agora espargida sobre o impuro, e ele então estaria declarado impuro após naturalmente lavar-se e trocar suas roupas. Então observe bem um processo fácil, mas era de uso contínuo no meio do povo, para ser citado em Hebreus. Estava impuro, era purificado pela aspersão da água, na qual a água estava aquela cinza da novilha.
uma coisa simples, falada, e o povo praticava. Mas o que temos isso para nós hoje? Uma coisa de fácil acesso, sempre à disposição do povo para que ele seja purificado. Alguém se contaminava de alguma forma, qualquer que fosse a forma diante da lei, chegava para o sacerdote e ali recebia a aspersão daquela água com cinza e depois, então, lavando-se, trocando a veste, era declarado limpo. Irmãos, entendo aqui como a bondade e misericórdia de Deus, o cuidado dele para conosco. Na vida de hoje, muitas são as situações pelas quais podemos estar de alguma forma manchados, impuros aos olhos santos de Deus. Mas temos diante de nós alguma coisa sempre à disposição. Não vamos utilizar a cinza, que era a figura das coisas celestiais. Observem que uma vida foi sacrificada para que houvesse então a cinza na qual alguém seria purificado. E em Hebreus, no verso 14, é que temos então o salientar do sentido espiritual, dizendo que se aquilo pela lei, como símbolo, purificava o homem impuro, quanto mais então, verso 14, o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, observe a aplicação. Temos ao nosso dispor continuamente o próprio Senhor Jesus e também a sombra da sua graça, a sombra do mérito do seu sacrifício na cruz do Calvário, que é como a aspersão da cinza ou como a aspersão do sangue, que nos purifica da nossa má consciência. Então, consideremos, da parte de Deus, temos sempre Ele à disposição para nos fazer servir a Ele, ao Deus vivo, com uma consciência plena, purificada e, vamos dizer assim, em condições mesmo de chegarmos à sua presença. E isso devemos estar aplicando sempre. Qualquer que for a nossa situação no dia a dia, tenham cuidado de comparecermos diante do Senhor pedindo que Ele purifique-nos de alguma coisa que nos tornou impuro. Entendamos que se alguém era impuro porque chegou numa tenda onde alguém morreu, meu Deus, na roupa, na pele, não fica nada estampado para dizer que está impuro, porque entrou no lugar impuro. Assim nós também muitas vezes não percebemos alguma coisa que pode ter nos impurificado. Mas comparecendo diante de Deus, Ele vai nos purificar pela aspersão do seu sangue. Ainda que hoje não temos a aspersão do sangue físico, mas temos, vamos dizer assim, a cobertura da sua graça de contínuo sobre nós. Dando continuidade a este assunto, nós podemos ir mais à frente, agora no capítulo 20, verso 1, e podemos considerar que a partir desse capítulo 20, estamos tendo o povo de Israel como que renovando a sua caminhada, não mais de peregrinação no deserto, mas a caminhada no sentido de aproximar-se da terra prometida. Muito bem, o povo vai agora definitivamente marchar para a terra prometida. E o capítulo 20, verso 1, vai dizer que eles estão agora no deserto de Zim. Verso 1, chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Cádiz foi o ponto de partida para o povo retornar no deserto, e agora estão de novo em Cádiz para a continuidade da trajetória. O verso 2 mostra mais um episódio. Não havia água para a congregação, então falta água outra vez. Esta é a segunda vez.
em que o povo chega diante de Moisés, reclamando por estarem no deserto e não terem água para beber. Infelizmente, a questão, como que murmuração, permanece. O povo murmura, perguntando, lastimando, por que não ficaram no Egito? E por que morrer no deserto sem água? E Deus não fala nada com o povo, mas para com Moisés e Arão dá ordem. E observem a expressão da ordem. No verso 7, o Senhor falou a Moisés, e o verso 8, toma a vara e ajunta toda a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Uma outra vez houve, reclamaram por água, e o Senhor disse a Moisés, vá à rocha, fira a rocha com a vara, e a rocha dará água. Agora é uma segunda vez, e aqui a ordem é um pouquinho diferente, não é mais para ferir a rocha, é para pedir a rocha, e a rocha dará água. Observemos a figura da rocha, que nós vemos também Paulo falando em Coríntios, a rocha é Cristo, que já em figura estava com o povo ali, naquela rocha, se fazendo representar. Uma vez, sim, primeira vez, a rocha foi ferida. Jesus foi ferido na cruz do Calvário. E ele fez vir sobre nós água, o jorrar da sua bênção, da sua graça, para saciar nossa sede. Mas, em outra situação de dificuldade, de falta de água, entre aspas, no simbolismo das nossas necessidades nesta vida, não é para nós ferirmos mais a rocha. Porque quanto a morrer, Cristo Jesus morreu uma só vez pelos nossos pecados. Agora a palavra é, falai a rocha. Temos algum problema? Falemos a rocha. E a rocha vai dar a solução para a nossa necessidade, prover aquilo que nos falta. Observe bem que temos em Hebreus também algo assim. Não podemos de novo ferir a Cristo Jesus, ou mais precisamente a palavra de Hebreus, Cristo Jesus não mais virá para ser morto por novos pecados que cometemos. Vamos analisar isso. Temos necessidade? Clamemos a rocha, e ela vai dar a solução. É a vida prática nossa. Não podemos pôr Jesus numa situação outra vez de ter que morrer na cruz do Calvário para expiação de novos pecados daqueles que uma vez já foram purificados. Pelo que aqueles que já provaram os dons celestiais e outra vez recaem na transgressão, já não resta sacrifício para expiação do pecado. Aí que está o perigo do chamado pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há mais perdão. Atentemos para estas coisas. Uma forma de aplicarmos isto é quando estivermos na dificuldade da tentação, é melhor clamar a rocha pelo socorro, do que pecar achando que depois vai ter o perdão. Não podemos tentar a Cristo outra vez, nesse particular, de forma nenhuma. É melhor vencer. É mais nobre, diz aquele hino da harpa cristã, é vencer. Continuando ainda no capítulo 20, temos verso 10, verso 11, Moisés e Arão indo para a rocha, mas infelizmente, irritados Moisés e Arão, por causa da murmuração do povo, eles não falam a rocha. No verso 11 nós temos a citação que diz, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais.
Mas agora, observemos o verso 12 e o verso 13. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés, não obedecendo, não deixou que a expressão figurativa ficasse completa, real, à vista do povo de Israel. Falharam Moisés e Arão. Não era para tocar, não era para ferir a rocha, era para falar. Isso seria uma edificação notória para o povo, um sinal sem contradição, que falando ao Senhor, Ele responde, suprindo a nossa necessidade, qualquer que seja ela. Mas infelizmente, Moisés não foi feliz com Arão nesse procedimento. Entendamos um pouquinho mais, que lá na frente, mais precisamente em Deuteronômio, vamos ter essa citação de novo. E lá vai se dizer que, de fato, o povo irritou Moisés, pelo que o povo foi como que uma pedra de tropeço na caminhada do Moisés. Eu creio, irmãos, que estas coisas Deus permite acontecer para outras figuras mais se destacarem. A outra figura importante que temos é que Moisés, representando a lei, nunca, de fato, poderia conduzir o povo à terra prometida. Não, não e não. Então, até esse acontecimento, essa falha, entre aspas, Deus permite, para que uma outra figura fique firme. A lei não leva ninguém aos lugares celestiais. A lei foi dada como algo temporário, um tempo de peregrinação, como diz Paulo, uma babá cuidando do povo de Israel que ainda era como criança diante das coisas de Deus. E assim ficou. Moisés, a lei não leva ninguém à terra prometida. Só mostra ao longe, só leva até perto, mas não introduz o povo. A graça sim vai fazer este ato. Por isso que em João, o evangelista diz bem claro, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Dando sequência ainda ao nosso estudo, chegamos agora ao verso 14 até o verso 20. O povo retornando na caminhada, indo mesmo em direção a Canaã, definitivamente. Lembremos sempre disso. Nessa passagem do livro de Números, o povo vai a Canaã, chega perto, retorna tudo, fica 40 anos no deserto e agora estão indo para Canaã. E chegam na região, nas terras de Edom, verso 14. E lemos assim, no verso 14, depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. Observe que Moisés, pelos mensageiros, vão até a nação, ao povo de Edom, lembrando nós que Edom é Seir, Edom e Seir é Esaú, e Esaú é irmão de Jacó, Jacó é Israel. Então era um povo irmão, ambos filhos de Isaque, netos de Abraão. E Israel, por Moisés, lembra a Edom a história deles, fala da obra de Deus com eles no Egito e no deserto, e pede passagem. Queremos passar em direção à Palestina. Não tocaremos em nada,
E se tocarmos alguma coisa, se bebermos alguma coisa, se alguém pegar algum fruto no meio do caminho, certamente por isso pagaremos o valor adequado. Mas nós temos aqui que, apesar de todo o cuidado de Moisés, que era o cuidado de Deus, verso 17, pedindo eles: deixa-nos passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, e etc. Mas o verso 20, a reação de Edom, a nação amiga e irmã, diz assim: porém ele disse, verso 20, destaco, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Se Deus quisesse, poderia tirar Edom da frente. Outros inimigos já tinham sido derrotados na trajetória. Outros mais seriam derrotados. Mas observem o respeito de Deus, o amor de Deus, a sua beneficência, as gerações longínquas de um servo dele, Isaque. Cumpre aquela palavra que a ira do Senhor está sobre a descendência até a terceira e quarta geração, mas aqueles que o servem, a sua bondade e misericórdia atingem a milhares de gerações. Edom é um povo terrível, inimigo, mas Deus, em consideração a Isaque, sempre está tomando conta e cuidado de Edom. E a ordem para o povo é: vamos então contornar. A viagem se fez assim terrível e mais distante. Continuando o verso 23 a 28, temos Arão sendo recolhido. Observem que Miriam já foi recolhida e agora é a vez de Arão, verso 23. Deus manda Moisés subir com Arão no monte Hor, do lado de cá das terras de Canaã, a terra prometida. Como Deus falou que Arão e Moisés não entrariam na terra prometida, e aqui Arão está ficando. Mas imagine essa cena: Moisés subindo ao monte Hor, com ele seu irmão, que é Arão, e também Eleazar, filho de Arão. E Deus ordena a Moisés: tira as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar. Lembremos daquelas vestes que nós temos a descrição em Êxodo, as vestes de glória, de ornamento do sumo sacerdote, e agora ele é despido e a roupa é colocada em Eleazar, que vai ser o substituto. E ali mesmo, depois deste ato, Arão é recolhido. Imaginaram uma cena dessa? Não seria uma cena de comoção? Mas ao mesmo tempo mostra que tudo está na mão de Deus. A vida está na mão de Deus. Não precisaria Arão ficar doente, sofrer um acidente para Deus recolher. É só o Senhor recolher, e aquele que está assim, tendo a atuação de Deus, é como que dorme e pronto, é recolhido desta existência. Eu acho importante esse ato, em especial para o filho Eleazar, para mostrar a presença real de Deus. Imagine ele, filho, vendo seu pai idoso sendo despido, as vestes vindo para ele, daqui a pouco o pai como que dormindo o sono eterno. Ele pode aqui entender a presença de Deus e que o ministério que estava sobre o seu pai agora estava sobre ele, com todas aquelas glórias do passado que ele viu em seu pai, estava sobre ele como responsabilidade, como ministério que ele deveria agora estar continuando. Que cada um de nós possa ver isso, né, irmãos? Naqueles que mais antigos que nós vão sendo recolhidos e que nós estamos entrando no mesmo ministério, na continuação da obra de Deus sobre a face da terra, tanto como o povo ou como cada pessoa individualmente. Continuemos mais, entrando agora no capítulo
21. Na caminhada para a terra prometida, existe um povo cananeu. Verso 1 diz: ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e levou alguns deles por prisioneiros. Pronto. O próprio povo, ou alguém do povo dos cananeus, vem para enfrentar Israel chegando. Mas o povo pede a Deus que lhe dê vitória no combate, e eles saem para o combate e derrota o rei de Arade. E totalmente as suas terras, cidades, são destruídas, e o povo vai continuando a sua caminhada. Estamos no capítulo 21, verso 4. Há pouco nós vimos que Edom não deixou Israel passar pelo meio das suas terras. E o povo de Israel vai contornar. E esta volta que o povo vai dar é muito difícil. O verso 4 diz: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Antes de continuar, vou fazer uma pausa. Observe que aquele pedido para passar não era só para economizar tempo e distância, é porque o caminho que deveriam seguir, se não fosse assim, seria muito árduo. Deus mais tarde vai cobrar isso de Edom, porque a consequência não foi boa. Trouxe uma grande aflição sobre o povo. O verso 5 desse capítulo 21 vai dizer: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma, lendo bem devagar, tem fastio deste pão tão vil. Misericórdia. A provisão de Deus foi chamada pelo povo como algo muito vil. Não lhes faltava o maná. Nunca faltava o maná. Nunca, nunca. Mas agora, porque a caminhada estava difícil, murmuraram que já não era bom, mas chamar o pão do céu de vil é uma ofensa muito grande. E lembremos, hoje nós temos ciência do que significa este maná. Jesus mesmo diz em João capítulo 6, que Moisés não lhes deu o pão do céu, mas que ele, Jesus, dava o pão do céu. E diz: eu sou o pão descido do céu. Sem eles saberem, eles estavam chamando o próprio Senhor de Jesus, que ali era representado pelo maná, como sendo pão vil. Será que nós, irmãos, muitas vezes na nossa caminhada, nesta vida, não chegamos a murmurar porque está muito difícil? Mas cuidado, para não chamar o pão que comemos, a graça que nos sustenta, de vil. Nós vemos muito isso, pessoas que, por questões outras, desanimam da caminhada e dizendo que não vai servir a Jesus mais. O que o Senhor tem a ver com isso? Nada. Mas não seria rejeitar o pão do sustento de cada dia, espiritualmente falando? Vamos ter cuidado. Às vezes o caminho é difícil e sempre vamos encontrar diante de nós um irmão que torna a nossa caminhada bem mais difícil do que precisava. Um Edom poderá estar na nossa vida e vamos ter que passar por um caminho muito difícil. Mas angustiado nesse novo caminho, não vamos murmurar. Tenha paciência. Canaã é logo ali. Vai se chegar logo. Só um pouco de tempo. Mas por que murmuraram? O verso 6 diz que o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes
que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. A serpente está aí para os murmuradores. Clamam a Moisés, agora clamam, pedem socorro. Moisés vai ao Senhor, e o Senhor dá solução, verso 8. Lemos o verso 8 que diz: o Senhor disse a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-a sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, uma madeira, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, e este alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Pronto, uma solução que o Senhor deu. É dessa passagem que Jesus faz menção. No Evangelho de João, outra vez, capítulo 3, verso 14, Jesus fala para Nicodemos. O bom do Evangelho de João, quando João descreve algumas audiências particulares de Jesus, que nessas audiências particulares Jesus abriu muita coisa importante, de uma forma muito clara. E assim no verso 14 podemos ler, como o verso seguinte também: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquela serpente no deserto simbolizava Jesus Cristo crucificado. E outra vez vamos entender outra figura bem notória para nós, do socorro e providência de Jesus. Já falamos da rocha que dá água, e aqui, aqueles que estão condenados à morte, mordidos pela serpente espiritual desta caminhada difícil de peregrinação no mundo. Entretanto, Jesus está sempre como que, na nossa mente, aquele que está no madeiro dando a sua vida por nós. Se olharmos para Ele, só olharmos, seremos curados. Por isso que também Isaías dizia no outro tempo: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os povos da terra. Observem bem essas expressões. Então são figuras na caminhada do deserto que mostram, não vamos murmurar, mas mesmo em qualquer situação, o correto é falar à rocha, olhar para o Calvário, e vamos assim caminhando e tendo vitória neste mundo. Melhor do que ser curado da mordida dessa serpente é não murmurar, que aí a serpente não morde. Vamos entender isso também. E continua a trajetória. O verso 10 e versos seguintes até o 16 vão colocar várias caminhadas do povo no deserto. Não vou fazer menção aqui, porque só tem a citação, mas nos dá a ideia de um povo que sai de região em região no deserto do Sinai, até chegar à terra prometida. São várias cidades ou regiões, já que no deserto não tinha cidade, em que eles vão passando, sempre conduzidos pelo Senhor. Para levantar acampamento, o Senhor dava o sinal, e onde parar, o Senhor também dava o sinal. E assim iam, passo a passo, de jornada em jornada, se aproximando. E isto que nós estamos falando vai ser repetido nos capítulos mais à frente. Vai ser descrito toda a jornada do povo de Israel, desde o Egito até chegar perto de Jericó, junto ao rio Jordão. Continuemos, verso 21. O verso 21, desse capítulo também, 21, novamente, na passagem do povo de Israel, temos uma nação. Agora o rei dessa nação já é Seom, rei dos amorreus. E o povo de Israel pede passagem também. Queremos passagem para ir para a terra da Palestina, ou terra de Canaã. Igualmente, eles não querem trazer dano nenhum, porque eles querem chegar à terra prometida. Mas Seom, verso 21,
rei dos amorreus, não permite que Israel venha ter passagem por ali. E até mesmo vem e congrega o povo para a batalha contra Israel. Desta vez é diferente. Deus permite a batalha e dá plena vitória ao povo de Israel. Porque, diferentemente de Edom, já Seom era rei dos amorreus, é um dos povos sobre os quais estava a ira de Deus, tão somente esperando, vamos dizer assim, que a medida se completasse. E nessa injustiça aqui, por serem orgulhosos, não terem clemência do povo de Israel, deixando-os passar sem problema, foram destruídos. Seom com seu povo amorreus. E observem bem, quero destacar agora no capítulo 21, verso 25, que deste povo, Israel tomou as cidades. Assim Israel tomou todas estas cidades. E Israel habitou em todas as cidades dos amorreus em Hesbom, e em todas as suas aldeias. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Já estamos vendo o povo conquistando uma terra que ainda não é na terra prometida, e conquistando já faz uso de tudo aquilo que conquistaram. Em frente, vamos agora observar que outros reis são vencidos. Nós temos no verso 32, que também a cidade de Jazer é tomada. O verso 33 fala que é num caminho de Bazã, e Og, o rei de Bazã, com seu povo, também é vencido na batalha. Irmãos, para quem lê esse aqui, pode parecer difícil, guerras, mais guerras, detendo para imaginar uma situação dessa. Muito sangue era derramado, mas por outro lado vamos entender que isso aqui é figura das lutas hoje espirituais. Antigamente, como figura, todos aqueles que eram inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, na verdade estavam se colocando em sentença de morte. Assim como espiritualmente, todo aquele que hoje se coloca contra Deus e contra o povo de Deus, está tomando uma decisão ou uma posição contrária, que terá como recompensa a morte. Ninguém pode ter vida, irmãos, fora do Senhor. Ou os irmãos acham que por bondade, por não ter morte, Deus vai dar vida aos ímpios eternamente. Não existirá isso não. Por isso que o Senhor disse, 2 caminhos estão diante de nós, o caminho da vida e o caminho da morte. Todas essas guerras simbolizam a guerra de ordem espiritual. Por quê? Vamos entender, Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E vocês acham que o mal tem misericórdia de nós? Que o mal vai poupar a nossa vida? Que por algum motivo ele vai deixar a gente vivendo em paz? É inimigo mortal. Mas nisso tem a sentença dele mesmo. A cova que ele quer abrir para nós, nesta cova ele mesmo cai. Entendamos isso. Não é maldade, é juízo, é a escolha, a opção que alguém escolheu. Por Deus é vida, fora de Deus não há vida, é morte mesmo. Assim, vamos seguir mais um pouco e entramos no capítulo 22. Capítulo 22. Esses povos que estão sendo conquistados, eles não estão na terra prometida, estão ainda no deserto de Sinai. E agora o capítulo 22 vem falar a respeito de Balaque, rei dos Moabitas. O povo de Israel já está bem perto. A palavra do verso 21 diz: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão, de Jericó. Já estavam perto. Mas Balaque vê o povo de Israel, um povo muito grande,
povo que estava conquistando todos os povos, foi quando então eles tiveram medo, temor. E Balaão, vendo que os reis que se levantavam contra Israel eram derrotados em batalha, por que então que ele entraria em batalha contra o povo de Israel? Iria perder. Então ele quer usar um outro artifício. E vamos ver lá no verso 7, que foram enviados anciãos dos moabitas. Leia o verso 7 para vocês observarem um detalhe. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque, que era o quê? Qual o artifício usado por Balaque? Contratar um profeta do Deus Altíssimo para amaldiçoar o povo de Israel. Assim, o povo sendo maldito, ele poderia enfrentar em batalha. Fazer mais algum destaque aqui. Balaão de Petor, se formos analisar de onde é esta cidade, de onde que é Balaão, mostra que ele é lá das origens, da Mesopotâmia. Entendamos bem, Abraão era da Mesopotâmia. Ali está o berço da civilização. Ali devem estar os descendentes de Sem. Então, entre eles, para ter um profeta do Deus Altíssimo, como Balaão, sinal de que a presença de Deus continuou na Mesopotâmia. A geração de Sem, não sabemos se desviou muito ou não, mas podemos entender que Deus tinha os seus instrumentos lá. Gerações estão passando, mais de 400 anos depois de Abraão, e lá ainda tem profeta do Deus Altíssimo, ou seja, Deus não deixa a terra sem o seu testemunho. E é assim que Balaão está lá na Mesopotâmia e é visitado por anciãos dos moabitas e dos midianitas. Agora, outra vez, midianitas, os midianitas são irmãos de Israel, filhos de Abraão, por Quetura. E este povo, assim tão próximo, em vez de ajudar Israel, vem contra em batalha, ou contratando com preço um profeta para amaldiçoar o povo de Deus, que era seu irmão. E lembremos que Moisés casou dentro do povo midianita. Será que esqueceram de Reuel, o sogro de Moisés? E aqui estão eles como adversários de Israel. Bom, Balaão ouve as palavras da proposta. E a proposta é grande, porque o que Balaque diz é que ele pode pedir o que quiser, que Balaque vai dar, desde que o povo de Israel seja amaldiçoado. O verso 8 diz assim: Balaão lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Verso 9: e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Deus precisava perguntar? Tem umas coisas que nós precisamos estar já precavidos. Deus muitas vezes fala conosco como um homem falaria com outro homem, mas Ele é Deus, Ele sabe tudo. Mas Ele chega para Balaão e pergunta: quem são esses aí? Deus sabe. Verso 10, Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Essa é a proposta. Verso 12, então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo,
porquanto bendito é. E Balaão, de manhã cedo, foi a ter com os anciãos, moabitas e midianitas, eles disse, Deus não permitiu. Verso 15. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrado do que aqueles. Verso 17. E diz mais Balaque, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Verso 18. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Até aqui está tudo bem. Mas os olhos do profeta já estão imaginando o que poderia pedir. Uma casa cheia de ouro? Mas mesmo assim, eu não posso falar a palavra diferente daquela que Deus me mandar falar. O verso 19, o profeta Balaão diz para aqueles homens mais honrados, ficai ainda esta noite. E o que Deus me disser à noite, então eu te direi. Irmãos, verso 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Deus mudou de ideia? Irmãos, tem hora que Deus não insiste com a gente. Se ele já deu uma resposta, a resposta dele já expressa a sua vontade. Acabou. Precisamos ter cuidado de não insistir muito diante de Deus algumas coisas. E Deus aqui não entra em conversa. Se eles vieram, pode ir, mas só fala o que eu quero. E se nós formos observar, irmãos, a sequência, é que Balaão vai com aqueles homens. Ele prepara a mula, a jumenta, como nós quisermos chamar, e pega a estrada para ir, mas diz a palavra que Deus era contrário. Verso 22, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele, Balaão, se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Então, Balaão foi. Quando Deus viu que ele ia mesmo, vamos entender assim, falando como homens, a ira de Deus se acendeu. Deus não estava naquele projeto, naquela vontade de Balaão, de jeito nenhum. Verso 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Por que a jumenta vê o anjo e o profeta do Deus Altíssimo não vê? Não só a jumenta vê o anjo, como pela espada desembainhada, a jumenta já entendeu o negócio. Nós vemos com que facilidade animais selvagens obedecem a Deus. E por que o homem sempre é duro de coração? Por isso que temos o profeta dizendo que o homem parece como que o cavalo no qual se tem que pôr freio na sua boca para poder conduzi-lo. Será que nós somos assim ainda para o nosso Deus? A jumenta está sendo muito mais atenta à vontade de Deus. Mas, continuemos. Verso 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra, um caminho mais estreito. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Segunda vez. Verso 26.
Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Terceira vez. Observe que a jumenta viu que não tem para onde passar. Enfrentar o anjo, ela simplesmente sentou e levou outra surra. Verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. O profeta está tão cego que não vê o anjo, mas tão cego que nem percebe que está falando com jumenta. Ah, irmãos, quando o profeta de Deus se desvia da vontade de Deus, que perigo que é. Portanto, ninguém se glorie de que no tempo passado foi profeta de grandes realizações, se agora não está na vontade de Deus. Porque se não está na vontade de Deus, está cego. E pode estar conversando com jumenta por aí. Verso 30. E a jumenta continua falando com Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele, Balaão, respondeu: não. Continua o profeta conversando naturalmente com a jumenta. Irmãos, nós não temos nada de bom em nós mesmos se o Senhor não estiver conosco. Nunca vamos entender que os dons de Deus acompanham a nós como propriedade exclusiva. Não, é de Deus. Se perdemos a comunhão com Deus, lá se vão os dons também. Aí sim. Verso 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. A palavra que o anjo falou está bem clara? Tem alguma dúvida? Eu creio que não. Verso 33, o anjo continua dizendo: porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Para um pouquinho, irmãos. Será que se fosse eu ia falar isso com o anjo? Eu acho que eu ia virar para trás e já estou indo embora, não vou mais. Mas ele ainda vai dizer: se acha ruim esse caminho, eu vou voltar. Ele já falou que está ruim o caminho é mau. O anjo é contrário a ele, nesse caminho em direção ao deserto para amaldiçoar o povo de Israel, em atendimento a Balaão, melhor dizendo, a Balaque, em atendimento a Balaque. E ele fala assim: se parece mal aos teus olhos. Que se parece mal? E o anjo já falou, é mal. E eu sou o contrário. Então, irmãos, ele está insistindo em ir. E dizendo-se como que obediente, se não quer que vá. O anjo já falou que não vá. Pela expressão, já está mais que claro. Mas verso 35, disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque.
Aí está, a insistência num caminho que já foi dito por Deus que não é para ir. Quantas vezes nós somos teimosos, né, irmão? Temos uma vez, temos uma segunda vez, continuamos a temando. Essa trajetória não vai ser boa, como de fato o resultado final não é bom para Balaão. No verso 37, temos ele encontrando com Balaque questionando: será que você não acreditou que eu posso recompensar-te bem pelo serviço? E Balaão parece estar sendo muito justo ao dizer: a palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E assim vão, diz o verso 39, ao encontro do povo de Israel, a Kiriat-Uzote. Entramos no capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Eu não sei como que estava o entendimento de Balaão das coisas de Deus, mas observe que o costume de sacrificar era exercido ainda por aqueles que conheciam alguma coisa de Deus lá na terra da Caldeia. E 7, falando de plenitude. Então, há um conhecimento, mas parece que era só um conhecimento do símbolo e não do sentido. Vamos ver por quê. 7 sacrifícios são feitos, Balaque fica junto aos sacrifícios e Balaão vai encontrar-se com Deus. Capítulo 23, verso 4. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. O profeta dizendo para Deus qual é o seu mérito. Preparei 7 sacrifícios. Esse profeta precisava aprender do tempo da graça, né? Ele ainda está na figura da lei. Como se holocaustos agradasse ao Senhor. Se ele soubesse que sacrifícios e ofertas nunca agradaram ao Senhor, nem foram a sua vontade. Mas observe que ele chega para o Senhor como que contando uma vantagem. Preparei 7 altares e ofereci sacrifício sobre eles. Verso 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E Balaão vai trazer a palavra da parte de Deus sobre o povo de Israel. Lemos o verso 7 e mais alguns versos. Então levantou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. O que Balaão disse? Só coisas boas que estavam em Israel. O povo de Israel talvez não visse isso, mas Balaão, que vê as coisas espirituais, estava vendo o povo de Israel com tantas bênçãos com ele. E aqui está, mais um particular. Observe outra vez: este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Irmãos, Deus quer para si um povo separado, e muita gente está se misturando com o mundo, está se fazendo como um povo do mundo. Mas o povo que é de Deus vive só.
não é contado com o mundo. É onde estou preocupado, cada vez mais no meio evangélico está havendo um envolvimento muito grande com as coisas do mundo. Tem Olimpíada, está todo mundo atento à Olimpíada, como se fosse coisa dele. Não é coisa do povo de Deus, é coisa do povo do mundo. Tem disputa de futebol, campeonato disso, daquilo, Copa Mundial, está todo mundo lá. Meu Deus, somos de Deus ou somos mais um do mundo? Precisamos ter cuidado nisso. Infelizmente, estamos muito envolvidos com as coisas deste mundo. O nosso costume de viver está igualzinho ao costume de viver do mundo. Em todos os aspectos. É só ver as nossas casas, que pode parecer casas como as dos outros. As mobílias, os móveis que estão dentro da nossa casa, são iguais às mobílias que estão nas casas dos outros, do mundo. A nossa forma de viver dia a dia é como os demais no mundo. Corrida para o shopping, ida para cá, final de semana na praia, ou então na casa de campo. Nós estamos vivendo como o mundo. Já no passado o Senhor separou o seu povo, tirando do Egito e colocando no deserto. E quando leva para a terra prometida, tira todos os povos, para que esteja só o seu povo. Precisamos levar mais a sério o fato de sermos um povo separado. É assim que Balaão viu. Verso 11. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E Balaão respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então, verso 13 e mais alguma coisa, vemos Balaque dizendo a Balaão: não, vamos mudar de lugar, vamos para outro lugar, vamos ver uma outra parte do povo. Pode ser que de lá você possa amaldiçoar aquele povo. E assim se vai. Verso 15. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. Porque outra vez, Balaão recomenda: vamos fazer mais altares, vamos sacrificar sobre os altares, você fica aqui perto do sacrifício e eu vou lá falar com Deus. Muito bem. Verso 16. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vem agora uma nova palavra. Verso 17. E vindo a ele, a Balaão, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. E disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Observe o respeito para com Deus, mas como um Deus entre outros deuses. Verso 18. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Observe essas palavras, irmãos. Na vida normal, olhando o povo no deserto, o povo no deserto com os seus burburinhos normais de povo no deserto. Mas na visão espiritual de Balaão, era um povo alegre na presença do seu rei. Vou mudar a palavra alegre, feliz. Outra palavra, abençoado. E para quem está achando que o reino de Deus ainda vem, Deus já reina há muito tempo. Aqui está o Senhor como rei, com o seu povo, caminhando no deserto. E observe a beleza que Balaque diz no verso 21, Deus é com ele, mais uma palavra, e nele.
É mais forte essa expressão. Continuando, verso 23 diz ainda: pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa e se exaltará como leão. E continua as palavras boas a respeito do povo, um povo forte, descansado, comparado ao leão no deserto, no sentido de que aquele que está como que dominando tudo. Verso 25. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. E vamos ter Balaque insistindo uma terceira vez. Vamos para o outro lado. De um ou outro lado, vamos ver se a gente consegue uma posição que possa amaldiçoar Israel. E foi para o lado da banda do deserto, diz o verso 28. E entramos no capítulo 24. Eu quero ler esse verso primeiro e peço que se leia com muita atenção esse verso. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi desta vez ou esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Paremos. Quer dizer que até agora ele estava fazendo o quê? Encantamento. Profeta do Deus Altíssimo não estava indo com sinceridade naquele assunto. Ele estava indo como que usando artifícios. E eu volto ao assunto, fazendo sacrifícios em número de 7, como se no sacrifício tivesse o poder, alguma virtude para comover a Deus num propósito de Balaque. Meu Deus, Deus se vende por tão barato? Não entendeu o símbolo do sacrifício. E o sacrifício, na verdade, é Cristo Jesus. E não é para maldição, é para a bênção. Então, Balaão está todo torcido. Parece que ele continua ainda com a falta de visão, como na questão da jumenta. Só agora que ele parece que cai em si. E é melhor eu parar com isso. E agora não fala nada de sacrifício, não fala mais nada de altares. Ele vai agora, vamos dizer assim, diretamente, com objetivo declarado, sincero, ao encontro de Deus. Verso 2: e levantando Balaão os olhos, e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Agora mudou um pouquinho, né? Agora fala que veio sobre ele o Espírito de Deus. Ele usou de encantamento? Usou sim. E Deus não estava nele. Observe esse particular. Deus como que se colocou de lado e falou com Balaão: fala as minhas palavras para Balaque. Mas agora que o profeta vai buscar a Deus com sinceridade, aí sim o Espírito de Deus vem sobre ele. Aí muda um pouquinho mais. Precisamos ter este cuidado. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim. Tem muita gente que tem a palavra de Deus, porque tem a palavra de Deus, acha que está tudo bem. Cuidado para não ser Balaão com encantamento. Pregar bem, cantar bem, mas Deus só está de lado. Nós precisamos ter cuidado nisso. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, aí completa. Então observe que agora Balaão está com o Senhor e o Senhor com Balaão, porque não tem nada de encantamento. E por misericórdia de Deus, que Deus podia não aceitar também. Aí sim, vem a parábola, no verso 3. E alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos.
Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, quão boas as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedro junto às águas. Então mostra que tudo de excelente. Será que nós temos percebido essa excelência pela bondade de Deus na nossa vida? Estamos no deserto, mas no deserto o Senhor faz serem boas as nossas tendas, as nossas moradas, e como se estivesse morando junto a ribeiros de águas. Verso 9, falando de Israel: encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Sossego, segurança, descanso. Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Em que nós temos razão para murmurar e ficar aflitos? Se essa palavra, na verdade, falando de Israel, é a palavra que Deus fala do seu povo hoje. Precisamos entender, né, irmãos? Não há razão para estarmos inquietos com coisa alguma. É nessa hora, verso 10, que a ira de Balaque se acende contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes o abençoaste inteiramente. Verso 11, agora pois foge para o teu lugar, eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. E outra vez, verso 13, Balaão fala para Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheio de prata e ouro, verso 13, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor Deus falar, isso falarei eu. E agora Balaão propõe-se a falar o que ele está vendo, sem Balaque querer mais. Verso 15, então alçou a parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. A palavra Sete aqui pode falar a respeito de maldade, os filhos da maldade. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária. E continua a palavra, irmãos. Verso 20, e vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os queneus, alçou a sua parábola. Verso 23, e alçando ainda a sua parábola diz: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? E vai continuando. Então observem, não li tudo, porque são detalhes proféticos de cada nação. Então observem que Balaão, apesar de tudo aquilo, está como que contemplando o futuro e falando a sorte de cada uma das nações, os moabitas, os midianitas, os edomeus, também os queneus, e vai falando o que está acontecendo no futuro. Então observe, irmão, nas visões de Deus é um mistério, o poder que Deus tem. Então ele como que está olhando um painel, e o painel está mostrando o presente e as partes gerais do futuro. Quem é que pode ver isso? Ele vê e vai falando o que está vendo. Mas desta parábola toda, desta visão toda, o importante é ele falando da vinda de Jesus Cristo. Quando ele diz dessa forma, verso 17, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Ele está falando daquele rei que operaria grandiosamente no meio do povo de Deus. Ele fala de Jesus.
E depois disso, verso 25 diz: então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Assim estamos lendo, terminando esse episódio, desde o capítulo 22, 23, 24, mostrando a atuação de Balaão. Quem lê essas palavras finais, que Balaão foi-se, parece que foi-se, mas não foi nada. Eu acho que no meio do caminho ele deve ter achado melhor voltar. Porque o que sucede no capítulo 25 ainda tem mão de Balaão. O capítulo 25 diz assim: e Israel deteve-se em Sintim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses em Baal Peor, e a ira de Deus se acendeu contra Israel. A narrativa é esta que estamos lendo. Os midianitas com os moabitas convidam o povo de Israel para comer no deserto. Deve ter colocado uma mesa lá de banquete lá. E se envolveram, prostituíram-se com as filhas deles e se inclinaram aos seus deuses. Pronto, não precisou mais nada. Já começou a vir a mortandade sobre o povo de Israel. A ira de Deus se acendeu. E Deus convoca os seus nesta hora. Quem é pelo Senhor, tome a sua espada e comece a limpar o povo. Ou seja, cada um deveria matar aqueles que sabia que estavam envolvidos com a idolatria. Estavam se contaminando naquele banquete de orgia em Baal Peor. Mas diz a palavra, na sequência disto, que até mesmo alguns ou alguém do povo de Israel sai lá do local desta festividade mundana e vem para o arraial de Deus, do povo de Deus, trazendo uma mulher também. Mas o verso 27 diz: vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram naquela praga foram 24.000. Interessante. Pecado de uma turma, a ira de Deus está levantada. E a coisa avança em transgressão maior, trazendo a contaminação para dentro da congregação, onde estava o santuário de Deus. Não era só uma contaminação do povo, mas também uma ofensa declarada à presença de Deus no meio do povo. Se não é Finéias agir como quem está contra, quem é pelo Senhor, o negócio ia avançar, destruição do povo de Israel. Mas também observe que um ato de justiça, uma declaração pelo Senhor de um, é como uma pedra na brecha. Pronto, Deus já se apaziguou, porque houve alguém que se levantou para mostrar que aquilo estava errado e que era por Deus e contra aquela situação. E assim, para a maldição, o verso 20. Então o Senhor Deus falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles. De modo que, no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que dou o meu concerto de paz. Verso 13. E a ele, Finéias, e a sua semente depois dele, terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus
e fez propiciação pelos filhos de Israel. Aí está. Irmãos, se um de nós agir numa plena declaração de ser pelo Senhor, contra as trevas, contra o pecado, o povo está protegido. Observe como que a justiça de um pode muito em seus efeitos. Nós conhecemos a palavra, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu estou falando a atuação de um em justiça por Deus pode muito em seus efeitos. E assim, no verso 16, 17 e 18, é bom nós lermos, porque Deus falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram o negócio de Peor. Paremos. Sobre este assunto, esse episódio do capítulo 25, e fazendo menção do capítulo 31 de Números, verso 8, que esta situação que o Senhor determina, afligireis os midianitas, vai acontecer e ser registrado no capítulo 31. E lá no verso 8, nós vamos ver que o povo de Israel saiu em batalha contra eles, os derrotou em batalha, mas um particular, verso 8, que dentre os mortos estava Balaão, o profeta do Deus Altíssimo. Por que destaco isso? Ele, em vez de ir embora, ele ficou no meio dos midianitas. E se nós abrirmos Apocalipse, em Apocalipse, em uma das cartas para uma das 7 igrejas, é que Deus fala sobre Balaão, que ensinou os midianitas a lançarem tropeço diante de Israel. Então voltemos na história do capítulo 25. Balaão, em vez de ir embora, não, Balaão ficou por ali mesmo, com os midianitas, e ensinou os midianitas o que poderiam fazer para que Israel se contaminasse e fosse então ferido pelo Senhor. Irmãos, paremos. Balaão, profeta do Deus Altíssimo, sabe a verdade, mas por interesse, por isso que está escrito no outro lugar, que ele amou o prêmio da injustiça, mas foi morto. Teve a sua recompensa. Perdeu a honra de ser profeta do Deus Altíssimo e morreu entre os ímpios, no juízo de Deus. Mas precisamos ter cuidado, porque lá em Apocalipse fala que ainda há Balaão no meio do povo de Deus, que fica ensinando coisas que vêm ser tropeço para o povo de Deus. Irmãos, não confie muito nas pessoas, precisamos consultar a Deus. Vejo muitas pessoas consultando a outra, falando: será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Mas por que não pergunta a Deus que tem toda a verdade? E é o santo por excelência, e que conduz o homem num caminho que leva à vida. Mas é muita gente dizendo: não tem importância isso, não tem importância aquilo. Que isso? Pode fazer assim. Ah, mas fulano é quadrado, fulano é fanático, porque o outro é contrário. Ou então, quando se lê na palavra de Deus, mas está escrito assim, mas não é assim a interpretação. E fica alterando a palavra de Deus, justamente porque tem algum outro interesse. Temos muito isso hoje. Você sabe muito bem que existe isso. Deus não quer tanto, enquanto na verdade Deus quer muito. Quer uma santidade total do seu povo. Balaão continua ainda. Vamos ter cuidado com Balaão. Ainda que foi profeta do Deus Altíssimo, mas afastando-se de Deus e dando conselho ímpio, não é mais profeta de Deus. E assim Balaão morre, mas esse registro só está no capítulo 31 do verso 8. E destaco outra vez, a interpretação do que sucedeu no capítulo 25, detalhes ocultos, só está em Apocalipse.
Ali que é revelado que Balaão é que ensinou como fazer o povo de Israel transgredir. Assim, a atuação de Balaão é como é do mal de Satanás, que coloca diante de nós uma bandeja, sabe que é errado e fica oferecendo alguma coisa que aos nossos olhos pode luzir como ouro. Mas cuidado, afastemos isso e vamos tão somente pela palavra que Deus tem nos dado, a direção precisa dele. Assim temos terminado o capítulo 25, mas nós estaremos dando continuação depois no nosso estudo, a partir do capítulo 26, na próxima oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.